Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos eu, Daniel Souza, e o professor Tanguy Bagdadi aqui para repercutir um pouco os eventos dessa semana, a semana que deu uma esquentada e que muitas coisas aconteceram por aí. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, eu queria falar para o pessoal que está assistindo a gente que o Daniel comemora o Halloween. E hoje ele está perguntando às pessoas se eles querem doces ou travessuras, não é isso? O que é Halloween? Você sabe muito bem, Você Daniel. que é Você é um Halloween, cara né? americanizado, você comemora tudo segundo o calendário. Nos Estados Unidos todo mundo sabe, tá na cara de todo mundo. Halloween, cara? Halloween. É mesmo, cara. É, cara. Essa foi a piada que você separou hoje, é isso mesmo? É piada? Parece. Então tá bom. Pô, não tem nada a ver, cara. Não. Eu quero saber se você fugiu pra Bélgica também. Teve a galera que saiu fugindo aí pra Bélgica e eu queria que você explicasse isso um pouco pra gente. Então, é uma coincidência. A coincidência? É uma coincidência. É mesmo? O rapaz pediu independência. Meu cagou pra ele. Não teve independência. Foi o governo da Espanha e dissolveu o parlamento da Catalunha. Rapaz, e aí a Suprema Corte disse que ele estava errado. Ele começou a tomar porrada de tudo quanto é lado, apareceu lá na Bélgica. É mesmo? E aí ele disse que ele estava a passeio. Disse que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Ele estava lá só porque, veja bem, aparecia aqui. Mas Que bom momento pra passear, né, cara? é ótimo. Um momento ótimo. tranquilo, eu também, sempre assim. um momento decisivo assim, eu vou passear. Vai passear, né? Na É um lugar Bélgica. ótimo de passear, muita coisa para fazer. Você como francês, qual é a sua opinião sobre a Bélgica? Conte aqui pra nós. A coisa mais impressionante que a Bélgica já fez foi o Tantan, que é o Mickey europeu. É um malo, chato de galote. Eu sei que eu vou apanhar por causa disso, Mas você sabe é que verdade. o French fries, na realidade, é belga, né, Bélgica, cara? então, eles são tão sem personalidade que ninguém nem lembra que a Bélgica existe e acabam trazendo, na verdade, para a França. Que maravilha. Mas conta um pouquinho da situação da Catalunha, o que você acha que vai acontecer por lá? A gente já vinha trazendo um pouco o panorama, né, nas últimas semanas, que a partir do momento que a Catalunha ela pede a independência, né, que ela pede a separação, ela não consegue apoio de ninguém. Na Espanha, naturalmente, ela está completamente isolada, ninguém na Espanha quer aceitar isso, muito menos Madrid. E no cenário internacional também. Ninguém no mundo gostaria de apoiar essa independência. Tem um outro estado que acaba apoiando, que normalmente são estados que ou não têm plano separatista, ou então querem botar fogo no mundo, que nem a Venezuela. Então, o que aconteceu foi que o Puigdemont, né, que é o líder lá da Catalunha, como se fosse o governador da Catalunha, pediu independência. De forma unilateral, o Congresso da Catalunha, o Parlamento catalão aprovou. E o que aconteceu foi que o governo do Rajoy, né, o primeiro-ministro, ele acabou utilizando a chamada opção nuclear. A opção nuclear é dissolver o parlamento da Catalunha. Então isso significa uma intervenção do Estado central na Catalunha. O que aconteceu foi que ele ficou sem opção e apareceu lá na Bélgica. E aí começaram a perguntar se ele estava fugindo, se ele ia pedir, enfim, refúgio ou asilo, não sei qual é o termo técnico. Mas o fato é que, no final das contas, está desmoronando e hoje ele começou a falar que essa é uma opção de longo prazo. A independência tem um longo caminho pela frente ainda. Uma coisa que chamou muita atenção, né, é um movimento até de resistência dentro da própria Catalunha contra esse movimento independentista, Sim, claro. né? Porque o governo da Catalunha sempre colocou como sendo uma coisa quase unânime. Isso. E quando a coisa foi adiante, quando o processo de independência, o governo da Catalunha tomou uma decisão mais dura, começou a parecer que não era tão unânime assim, que tinha muita gente contrária. Me parece que muita gente contrária com medo que aconteça algo semelhante ao que aconteceu no Brexit, com medo que a Catalunha se torne um pária dentro da União Europeia, que fique isolada, que perca empresas que se transfiram para a Espanha, o que me parece um temor bastante realista. É o problema de todos os movimentos separatistas, né? Sim. Ou independentistas, ou autonomistas, enfim. O que você faz depois que você sai? Como é que fica a sua economia? Qual é a sua moeda? Foi exatamente por isso que, apesar do movimento, por exemplo, de independência da Escócia ser muito forte, perdeu, porque o que o governo conseguiu colocar vocês vão sobreviver fora da União Europeia? Vocês vão criar uma moeda do zero? Como é que vocês vão viver a partir de agora? E existe um temor com relação a isso. Entre os catalães não é diferente. Soube que o Trump está passeando por aí, é isso? O Trump está passeando, está ganhando milhas. Está ganhando milhas? Mas ele anda de Air Force One, o Air Force One não tem milhas. Você tem certeza? Tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza que o Trump, com a visão de mercado dele, criou milhas para o Air Force One. E se não for o Air Force One, ele tem o Trump Airplane. É verdade. Ele não precisa de milhas. Não precisa de milhas. Ele assinou um cheque para ele mesmo de 2 milhões de milhas. Então, ele está dando uma voltinha pela Ásia, que é uma viagem muito antecipada, né? Que já se esperava há muito tempo o que viria de uma visita como essa. Então, ele está indo para a Ásia, ele vai visitar a China e o Japão, obviamente, não tem como presidente americano ir para lá e não visitar esses dois países.
vai visitar a Coreia do Sul, vai visitar as Filipinas e vai visitar o Vietnã. As Filipinas, rapaz. As Filipinas governadas por aquele rapaz... O Duterte. Duterte. As Filipinas, ele é um cara muito sensato, né? Um cara muito centrado. E eles parecem ter uma relação ótima. Eu quero ver esse encontro do Duterte com o Trump. Vai ser tinha que ter pay-per-view. Vai ser interessante. Então, eles têm uma relação ótima, eles se admiram mutuamente, eles consideram que um tem um estilo de governo muito parecido com o outro. Tá falando sério? Tô falando sério. E recentemente o Trump, inclusive, sugeriu que o Duterte seria o tirano favorito dele. O tirano favorito? Meu tirano favorito, então, assim, essa visita do Trump para a Ásia, ela tem muitos assuntos a serem tratados. O primeiro deles, óbvio, é a Coreia do Norte, então, que ele vai tentar fazer lá, vai se isolar a Coreia do Norte, é a primeira grande tentativa dele. E ele vai ter que dizer qual é a política externa dos Estados Unidos durante o governo dele para a Ásia. Que não está nem um pouco claro, né? Então, é importante lembrar que ele saiu do TPP, né, que foi um acordo assinado pelo Obama para aproximar os Estados Unidos dos países do Sudeste Asiático, menos a China, e aí ele tem todo um discurso contra a China e sai do TPP. Então não está claro o que ele pensa para o continente asiático. O que ele pensa para a Coreia do Sul, por exemplo. Ele também já teve políticas muito dúbias, né? A gente é contra a Coreia do Norte, mas a gente acha que o problema de segurança da Coreia do Sul é da Coreia do Sul, o problema da segurança do Japão é do Japão. Aliás, inclusive um update, recentemente a gente falou que o Shinzo Abe convocou eleições. As eleições foram absolutamente favoráveis para ele, então ele já está muito fortalecido. E ele vai no momento no qual o Shinzo Abe está fortalecido, o Xi Jinping está fortalecido, a gente falou sobre isso semana passada. É importante lembrar que o Congresso, né, do Partido Comunista Chinês o alçou a posição de grande liderança, e ele vai para lá no momento no qual o Paul Manafort, né, que foi um dos estrategistas de campanha dele, né, do Trump, foi preso. Rapaz. Então Lava Jato? Lava Jato. Tem Lava Jato? Tem Lava Jato. Tem? Sim. Tá. É o Moro que está processando ele. Então, no fim das contas, é uma visita, uma viagem muito interessante, né? Tem muitos assuntos a serem analisados aí, são 12 dias de viagem e vale a pena ficar ligado. No Brasil, o Henrique Meirelles decretou que a crise acabou. Cara, eu fico tão aliviado com isso. A crise acabou, o Henrique Meirelles que feliz, cara. Nos falou sobre isso, nos brindou com essa informação. Claro que, tecnicamente, ele tem razão. O Brasil realmente não está mais em recessão, tecnicamente. Viveu aí uma recessão muito aguda nos anos de 2015 e 2016. No ano de 2014, a variação do PIB foi de 0,1%, que na prática é uma estagnação. O desemprego está caindo já há alguns trimestres em sequência, o que é uma ótima notícia, embora seja um emprego muito informal ainda, mas mesmo assim não deixa de ser uma notícia positiva. Uma variação esperada para o PIB desse ano de 0,7% e uma variação esperada para o PIB do ano que vem de 2%. Mesmo assim, a gente está falando de um Brasil que ainda há um nível de incerteza muito forte, e isso está se refletindo, por exemplo, no preço da moeda americana. Quem tem acompanhado o preço do dólar nos últimos dias pôde observar que o dólar já voltou à casa de R$ 3,30 muito rapidamente. Isso pode ser explicado um pouco por uma tensão externa em relação a quem vai ser escolhido como presidente do Fed pelo Trump, se vai ser alguém mais conservador, mais duro em termos monetários, ou seja, mais contracionista em termos monetários, mas também pode ser explicado no Brasil. A gente está falando de um governo Temer que semana passada teve a metade do apoio do Congresso apenas, então é um governo absolutamente enfraquecido. Alguns analistas políticos chegam a classificá-lo como um pato manco. E um governo sem força para implementar qualquer coisa que seja necessária para definir um pouco as diretrizes de política econômica acaba ficando muito enfraquecido mesmo. Para piorar, a nossa situação fiscal, que é o grande problema do país, não se resolve. Não se resolve porque o Congresso não apoia o governo. Realizar realmente algumas medidas não é exatamente popular, e com isso vai se agravando a situação de endividamento do setor público, vai se agravando a situação de incerteza, a gente não sabe se a política vai ser modificada, não vai ser, o que vai acontecer, e diante disso o Brasil não consegue ter uma recuperação econômica mais vigorosa, porque o governo está atrapalhando até mais do que ajudando em diversos aspectos, em particular do ponto de vista fiscal. Durante muito tempo a gente estava esperando que quando a situação política resolvesse, a economia ia reagir. Parece que a economia cansou da política, e resolveu
tentar melhorar logo, mesmo sem uma resolução política, né? Sem dúvida, a economia está melhorando apesar da situação política, de grave incerteza. Claro que alguns elementos ajudaram, como por exemplo a própria política monetária, a recuperação da credibilidade do Banco Central, que foi muito bem feita pelo Ilan. Você está tendo um ótimo trabalho também desempenhado. Ilan você fala porque você não só falou sobre o nome dele, né? Ilan Goldfein. Tá. Assim como o presidente da Petrobras, o Pedro Parente, também está realizando uma gestão muito boa, mas o principal problema do Brasil, que é a questão fiscal, não está sendo enfrentado, não está sendo resolvido, não tem nenhum direcionamento nesse sentido. Aliás, até pouco tempo atrás, a grande discussão era a situação da Petrobras, o tamanho do endividamento, tudo. Como é que está a situação da Petrobras hoje? A Petrobras tem diminuído de maneira substantiva o seu endividamento, né? A gestão do Parente tem se concentrado numa gestão, digamos assim, mais by the book, quer dizer, seguindo as boas práticas internacionais. Se você tem uma empresa muito endividada, o que você faz é vender os ativos menos rentáveis para recapitalizar a empresa, recuperar sua capacidade de investimento, para que no momento 2 ela volte a investir, volte a crescer e volte a ter uma lucratividade interessante. Ele está fazendo algo que precisa ser feito. Infelizmente, a empresa estava com um nível de endividamento absolutamente elevado para o seu tamanho, e sem realmente esse ajuste que está sendo feito e que vai levar alguns anos, ela não teria como sair dessa crise mais fortalecida e com capacidade de investimento. É sempre importante lembrar que a gente está falando da maior empresa do Brasil. A Petrobras é a maior empresa do Brasil em termos de volume de investimento e de uma série de outros, de valor de mercado e de uma série de outros elementos macroeconômicos. E o bilhete premiado da Petrobras sempre foi o pré-sal, né? A gente fala sobre o pré-sal há muito tempo. E no momento de petróleo tão barato, né, o preço do petróleo está tão baixo, não vale nem a pena ficar apostando nisso. Então parece que estão tentando recuperar sem olhar tanto para o pré-sal, sem comprar tanto com o pré-sal. Até porque quando a gente está falando de pré-sal, é uma grande quantidade de petróleo dentro de um mercado onde se projeta que a importância do petróleo deve diminuir nos próximos 10 a 20 anos. Então, se o Brasil também perder o bonde da história, o petróleo pode acabar ficando no fundo do oceano mesmo. Nesse sentido é que houve, inclusive, a flexibilização da regra de que a Petrobras obrigatoriamente teria que participar de todos os poços do pré-sal. Aliás, isso era uma demanda da própria companhia já há bastante tempo, porque, primeiro, ela não tem capacidade... da companhia pedir para cair a regra. Para cair a regra, porque a obrigatoriedade dela em participar de todos os campos acabava levando a um sufocamento financeiro e impedindo que a empresa pudesse, eventualmente, se concentrar nos campos que fossem mais importantes. Mesmo no último leilão da última semana, ficou claro que a Petrobras é o principal player do mercado, todo mundo quer se associar à Petrobras, mas a alguns postos a Petrobras não teve interesse em participar, aliás, ninguém teve interesse em participar, e isso acaba sendo algo bom para a companhia, né? Não dá para pensar na Petrobras sendo obrigada a investir em todos os campos, de todas as formas. Isso não é saudável nem para ela, nem para o Brasil, ao meu ver. Perfeito. É isso, gente. Não, obrigado, abraço, até a próxima.